Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 81. Louvado seja Deus. E enquanto você abre, eu quero também dar minhas felicitações de Ano Novo aos irmãos que retornaram de viagem, estão chegando novamente à igreja nesta semana. Que Deus possa abençoar grandemente esse ano de 2025 sobre a vossa vida e vossa família também, em nome de Jesus. Amém? Salmo 81, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Salmo de 81, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante da Tua Sagrada Escritura, ó Deus, e desejamos que o Senhor possa falar graciosamente conosco esta noite, revelando, Senhor, aquilo que o Senhor tenciona, Senhor, em nos edificar. Então eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine cada mente presente aqui, Senhor, e todos quanto, ó Deus, estarão posteriormente vendo, Senhor, essa mensagem também, que o Senhor, ó Deus, possa falar poderosamente e fazer, ó Deus, com que sejamos edificados. Ajuda-me também nesta hora, Senhor, concedendo-me a sabedoria do Teu Espírito para falar aquilo, ó Deus, que revelaste ao meu coração para esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu muito me alegro com o agir de Deus, irmãos, em nosso meio, porque Deus, quando Ele tenciona falar alguma coisa, Ele vai trabalhando desde o princípio, para que a gente possa entender aquilo que Ele deseja falar conosco. E esta noite, eu muito me alegrei em ver a devocional ministrada pela irmã Luciana, acerca do Salmo 30, e como o salmista começa cantando ao Senhor, enaltecendo o Senhor, e termina também propondo a si mesmo enaltecer ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. E eu queria pensar justamente esta noite com vocês sobre louvor e também sofrimento, irmãos. Louvor e sofrimento. Dando uma olhada na Sagrada Escritura, quero pensar nas 3 maneiras pelo qual o louvor se relaciona com o sofrimento. E todos nós sabemos também, já temos isso desde muito tempo, através das instruções que é dado neste lugar, os ensinos e tudo mais, que nós fomos feitos para louvar ao nosso Deus. Vocês concordam com isso? Todos aqui foram criados para louvar ao Deus Criador. Amém? Então nós precisamos levar a sério isso de verdade. Talvez seja uma das áreas que esteja sendo negligenciado nos últimos dias por nós cristãos, essa questão de estarmos louvando a Deus, tá bom? Louvando a Deus. Eu poderia pensar como Deus ordenou isso ao seu povo através da Sagrada Escritura, porque visto que Ele criou todas as coisas, e no livro de Gênesis diz que no 7º dia Ele descansou, diz também que Ele santificou esse dia. E quando Ele santificou esse dia, Ele propôs que nesse dia o nome dEle fosse adorado, fosse exaltado. Depois que Ele escolheu um povo para si, Ele colocou isso como preceito em sua lei. E como lemos aqui no texto do Salmo 81, no qual o salmista Asaf exorta ao povo a cantar ao Senhor, cantai júbilo a Deus, nossa força, celebrai o Deus de Jacó. E aí ele diz que isso é preceito para o povo de Deus, é uma prescrição para nós. O povo de Deus deve louvar ao Senhor. O povo de Deus deve louvar ao Senhor. E eu gostaria de perguntar a nós aqui, uma pergunta para a reflexão nossa:
Quantos de nós aqui temos o hábito de pararmos um pouco e louvarmos a Deus? Geralmente, hoje em dia, talvez, quando a gente tem um tempo de folga, a gente pega o celular e vai olhar coisas, né? Olha notícias, olha postagem de muita gente, visita sites, assiste algumas coisas no YouTube que chama a atenção da gente quando nós entramos no navegador e abrimos o site lá do YouTube e vemos notícias. Aí tem notícia de governo, tem notícia de guerra lá do outro lado do mundo, tem notícia de uma novidade do espaço, tem notícia de algo sobre arqueologia bíblica, tem notícia dos escândalos que acontecem no evangelicalismo brasileiro, e nós geralmente queremos dar uma observada em tudo e clicamos lá e ficamos vendo e assistindo, e a nossa mente vai se enchendo dessas coisas. Mas quantos de nós aqui tem o hábito de parar, de colocar um louvor, de refletir sobre este louvor e junto com esse louvor colocar isso diante de Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus? Vez ou outra eu tenho parado diante do meu computador e tenho olhado algumas canções. Uma delas me chamou a atenção, que é 1000 Motivos, uma canção de gratidão ao Senhor, muito edificante. 1000 Motivos, esse é o nome do louvor. 1000 Motivos, quem canta é Raquel Novaes, junto com o Fernandinho, e fala sobre as obras que o Senhor fez em nosso viver, em nossa vida. Isso faz com que a gente possa parar e refletir um pouco. A priori, eu escuto para ver realmente se aquele louvor tem verdade sendo expressa, e quando essas verdades estão presentes neste louvor, então ela vai falando ao nosso coração, e a gente vai se regozijando com aquilo, e você passa então a acompanhar aquilo e querer colocar aquilo também como sendo seu diante de Deus, porque é uma verdade que está sendo dita acerca do nosso Deus. E aí uma consideração que eu quero traçar aqui sobre o louvor é que nós estamos falando de louvor que é um louvor genuíno, não é qualquer canção, mas é um louvor que tem a ver com Deus, com sua palavra e os seus feitos, que falam poderosamente ao coração do cristão, e que quando nós, na nossa incapacidade, não tivemos a oportunidade de expressar isso por nós mesmos, Deus tocou no coração de outro cristão para apresentar diante dele aquilo que nós deveríamos cantar também. E aí nós podemos estar juntos, como nós estamos aqui na congregação. E é como se eu me juntasse com aquela pessoa, embora que às vezes há um viés, né, de negócio na coisa, né? De comercial, alguma coisa parecida assim, porque às vezes pessoas para montar um álbum, que a gente chamava de CD antigamente, né? Faz uma canção para completar as 10 músicas que tem que ter. Aí coloca lá uma canção que não é lá essas coisas, como faz chover, abre as comportas do céu. Aí essas coisas a gente olha assim, não fala muito acerca da grandeza de Deus. Mas há louvores, irmãos, que são tremendos, e que Deus desejaria que nós pudéssemos estar entoando eles diante dele. Como que cantamos esta noite? Graças eu te dou, Pai, por tudo que fizeste a mim. E a gente tem falhado nisso. Nós não temos nos colocado diante de Deus em adoração ao nosso Deus. Nós esperamos apenas um momento como esse, em que estamos reunidos, em que há um momento de louvor, há um ministério de louvor, que vem aqui e começa então a adoração, ao louvor a Deus, e nós então tentamos nos encaixar nisso. Mas muitas vezes ainda nossa mente está distante disso, e nós não estamos sintonizados com isso, e nós apenas esperamos o tempo passar, para depois dar continuidade ao nosso culto. E nós temos uma grande falta para com o nosso Deus, porque Ele nos chamou
para louvar o seu nome. Um rápido exame pela Escritura, e em especial o livro dos Salmos, nós vamos perceber o quanto esse livro nos exorta a cantar louvores a Deus. O Salmo 30 é uma realidade dessa. O Salmo 34 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Não é? Outros salmos sempre começam com uma frase assim: rendei graças ao Senhor, cantai louvores ao seu nome. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, entrai por seus atos com cânticos de alegria diante de Deus. Então nós percebemos a Bíblia inteira, irmãos, esse livro inteiro nos exortando a estar louvando a Deus. Quando Deus institui sua lei, institui seus preceitos, Ele reserva um dia para que o povo dele adore a Ele. E Ele coloca também festas para que o nome dele seja celebrado, seja louvado o nome dele mediante a bondade de Deus e tudo que Deus tem realizado, pela providência de Deus em nossa vida. Nós somos chamados para louvar a Deus. O Salmo 150, que finaliza o saltério do Senhor, no seu último versículo diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E aí, quantos de nós temos cantado a Deus? Quantos de nós tiramos um tempo para cantar a Deus? Quantos nós paramos um pouco assim, digamos, no nosso sofá, pegamos o nosso celular e até o fone de ouvido, olhamos um louvor e colocamos assim: quero ver se esse louvor, ele engrandece a Deus. E se você encontrar esse louvor, você se deleita neste louvor e apresenta ele como sendo sua oferta diante de Deus. Senhor, eis aqui também minhas palavras. Eu não sei, Senhor, cantar como essa pessoa canta, mas, Senhor, recebe meu louvor. Toma o meu louvor. De outra sorte também, nós vamos perceber que o louvor, irmãos, ele tem seus relacionamentos, né? Já que nós já entendemos que fomos chamados para louvar a Deus, e se estamos em falta com isso, hoje Deus está nos chamando a atenção quanto a isso. Pare um pouco, deixe de ficar olhando tanta coisa ao redor do mundo, no qual você não vai salvar nenhuma delas, e vá louvar a Deus. Vai engrandecer o seu Deus. Você vai ver o quanto o Espírito Santo vai falar graciosamente ao seu coração através dos louvores. E o quanto você se regozijará e encontrará alento em alguns louvores que falam poderosamente verdades grandiosas do nosso Deus através dessas canções. Então tenha o hábito de fazer isso. Se você não tem, comece a criar a partir de então, porque Deus deseja que o seu povo o louve. E o louvor, como diz o livro de Hebreus, é uma oferta de sacrifício espiritual agradável a Deus. Amém? Bendito seja Deus por isso. Bem, traçada essa consideração e olhando para o louvor na Sagrada Escritura toda, nós vamos perceber pelo menos 3 relacionamentos de louvor e sofrimento. E o primeiro relacionamento diz respeito ao interrompimento do louvor. Nós louvamos a Deus, estamos cantando ao Senhor, exaltando a Ele com verdades através dos nossos cânticos. De repente, chega um problema. Chega uma situação difícil, veio uma tribulação. Veio uma enfermidade, algo que veio abater o nosso ânimo, entristeceu o nosso coração. Algo drástico aconteceu. E quando isso aconteceu, você imediatamente, por conta do sofrimento e da dor, não canta. Para de cantar. Não há razão para cantar. Eu estou machucado. Eu estou sentindo dores, eu estou em sofrimento, eu estou em agonia. Então, como é que eu vou cantar? E a gente pode encontrar, tá bom, esta verdade no livro de Provérbios, no capítulo 25, no verso 20, onde o autor escreve algo grandioso acerca
do louvor. Ele chega a dizer que como água fria, como quem se despe num dia frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Então, quando alguém está aflito por demais, e a gente tenta animar a pessoa cantando para ela, o texto bíblico está dizendo que ela não vai se interessar nessa canção. Ela vai ter esse sentimento de como alguém estivesse sem roupa em dia de frio. Vocês já sentiram frio? Aliás, vocês estão sentindo frio? Já imaginou se estivesse sem roupa no frio? Vocês não iam dar ouvido a nada, não iam prestar atenção a coisa alguma. A mesma coisa é lançar vinagre sobre uma ferida. Sabe que vai arder, que vai queimar, e você não vai desejar dar atenção a nada. E muitas vezes, quando nos encontramos em sofrimento, o louvor não vai fazer diferença para nós. O grande rei sábio Salomão escreveu também em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo para se alegrar e há tempo também para parar de se alegrar, porque a tristeza chegou. Também o Salmo 137, que retrata o povo de Deus no exílio da Babilônia, nos versos 1 ao 4, vai relatar que eles não tinham condições de cantar louvores ao Senhor, não tinham condições deles exaltarem a Deus mediante a tristeza, o sofrimento que eles estavam passando. E o texto diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. Eles pediam para eles cantar. Os nossos opressores pediam que eles fossem alegres, dizendo: entoai algum cântico de Sião. E aí eles simplesmente fazem uma pergunta retórica: como nós haveríamos de entoar o cântico ao Senhor em terra estranha? Como eu iria cantar em meio ao sofrimento, em meio à dor? Então, às vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações em que uns dos nossos, ou até nós mesmos, não temos condições de cantar louvores, e o nosso louvor é interrompido, porque o sofrimento chegou e bateu à nossa porta, está diante de nós, ou está nos machucando, e por conta disso nós não temos condições de louvar. Isso também nos lembra do sofrimento de Jó, em que seus 3 amigos foram lá visitá-los, e quando olharam a situação deles, ficaram em silêncio, e não conseguiram dizer nada. Nem o próprio Jó também falou coisa alguma mediante o seu sofrimento. E às vezes, em meio à dor intensa, um sofrimento muito drástico em nossa vida, a solução é aguardar em silêncio e orar para que o livramento do Senhor chegue. Então, às vezes, irmãos, nosso louvor é interrompido por causa do sofrimento. Quando o sofrimento é grande demais, nós não temos nem cabeça para louvar, nem dar ouvidos a pessoas que chegam próximos a nós, tentando nos reanimar, cantando louvores. A dor é intensa demais. Mas isso não quer dizer que Deus não está nos contemplando, não é? Uma segunda relação que nós encontramos, uma outra maneira que nós detectamos na Sagrada Escritura, a relação entre louvor e sofrimento, é que o louvor também sustenta no sofrimento. Há um momento em que Deus, Ele envia de sua graça sobre nós, e aí então, em meio à luta, em meio à dor, nós vamos ouvir um louvor, nós queremos ouvir uma resposta de Deus, nós queremos que Deus fale conosco de alguma maneira, e desperte em nosso coração um renovo. E quantos de nós aqui já não passamos por isso? Quem aqui já não experimentou ser renovado ouvindo um louvor? Não é? Quem de nós aqui já não teve esse momento? A gente estava assim, numa angústia tremenda, e de repente nós colocamos lá para
para tocar alguns hinos, e aí aquele louvor salta do nosso coração, e aí renova a nossa fé, e a gente começa a contemplar assim: meu Deus, eu sei que tu podes, assim como fizeste com essa pessoa que está cantando, o Senhor pode fazer comigo também. Eu sei, Senhor, que em meio a isso, Senhor, o Senhor pode fazer brotar a esperança no meu coração de que, apesar do choro estar acontecendo nesta noite, a alegria virá ao amanhecer. E nós experimentamos isso também em meus louvores, irmãos. No Salmo 42, há uma realidade dessa verdade que acabo de dizer para vocês. O Salmo 42 é um salmo de alguém que está terrivelmente passando pela prova. Na verdade, o Salmo 42 e 43 deveriam ser um só, porque a estrofe que marca bem este salmo é aquele verso que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Tanto no Salmo 42 quanto no Salmo 43 tem essa estrofe. Mas em meio à dor, em que o salmista diz que ele está suspirando por Deus, como a corça suspira pelas correntes das águas, como a terra tem sede, ele também tem sede de Deus. E aí lá no verso número 8, depois que ele fala sobre o abatimento dele, da alma dele está perturbada, ele vai dizer assim: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. E ele diz que esse cântico é uma oração ao Deus da minha vida. Aí vocês certamente já ouviram canções, louvores, em que a pessoa canta uma súplica a Deus. É como se fosse uma oração cantada. Já ouviram isso? Vocês já ouviram aquela canção que diz assim: acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas eu venço o mar da aflição. Já viram isso? É isto que o salmista está dizendo. Eu estou padecendo, eu estou na moinha, eu estou passando por adversidades, e de dia, Senhor, a tua misericórdia me assiste, porque ainda não fui sucumbido, e à noite está o meu cântico, e o meu cântico é uma oração ao meu Deus. É como esses salmos também, que são canções e ao mesmo tempo são orações. E nessas orações, no meio disso, nós encontramos um louvor que retrata esse pedido de auxílio a Deus. Vem me socorrer, ó Deus. Estende tua mão, Senhor. Tira-me, livra-me desta aflição, Senhor. E aí quando você ouve alguém cantar isso, é como se você estivesse cantando isso diante de Deus, e você incorpora esta letra na sua oração. Aí é como se você estivesse apresentando isso diante de Deus, e isso vai fazendo com que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, e vai lhe sustentando, e vai gerando fé, e vai gerando esperança, e vai criando um ânimo, para que você possa suportar a aflição. Então o louvor também nos sustenta em meio ao sofrimento, irmãos. Por isso não pare de ouvir louvores. Não pare de ouvir louvores, de acompanhar os louvores, de cantar junto, de estar ali, sabe, contemplando o que Deus trouxe através de outras pessoas que podem ser de grande auxílio para nós. Porque o louvor a Deus também tem esta graça de fazer com que a gente seja tocado, seja renovado em força, seja restaurado a nossa fé e a nossa esperança. Então veja que coisa grandiosa nós encontramos na Escritura. Nós encontramos isso.
E quem é que não lembra do episódio de Paulo e Silas? Que depois que foram pregos, foram torturados, foram espancados, levados para a prisão, entregue ao carcereiro, o carcereiro colocou eles no mais inferior da prisão, prendeu as pernas deles no tronco, e o texto bíblico diz que à meia-noite, eles estão louvando ao Senhor. Estão cantando louvores a Deus. E o texto bíblico diz que quando eles cantam louvores a Deus, os demais presos também começam a ouvir o louvor, e de repente vem um terremoto. E o terremoto abre todas as portas das cadeias e deixam tudo aberto. E aí então o carcereiro se desespera e tenta tirar a sua própria vida. E Paulo e Silas, em meio ao sofrimento, estão louvando a Deus. E Deus providencia, irmãos, uma graça sobrenatural para que você possa contemplar que mesmo no meio do sofrimento é possível louvar. É possível cantar a Deus. É possível dizer que Deus é bom. E Deus, irmãos, sabe também que no meio do sofrimento é onde surgem os louvores mais sinceros. Já ouviu falar sobre isso? Deus contempla que no meio da dor, quando você está passando por situação de adversidade e você canta louvores a Deus, Ele está contemplando que você está sendo sincero para com Ele, porque apesar do que você está sofrendo, você resolveu engrandecer o nome dEle. É muito melhor do que quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente louva e canta assim, até desinteressadamente. Mas um louvor que é apresentado com lágrimas nos olhos, toca o coração de Deus. E Ele traz o seu renovo para nós. Bendito seja Deus por isso, não é? Louvado seja Deus por isso. Então essa é a segunda relação do louvor com o sofrimento que nós encontramos nas Escrituras. O louvor nos sustenta em meio ao sofrimento. E nós precisamos, irmãos, então, atentar para isso e buscar louvar mais a Deus. E a terceira relação que o louvor tem também com o sofrimento na Sagrada Escritura é quando o louvor surge depois do sofrimento. É quando a vitória chegou. Chegou a vitória, aí nós nos alegramos. Aí o louvor eclode, a alegria é imensa. Você dá glória a Deus e louva a Deus e bendiz a Deus. O Senhor me ouviu as vozes súplicas, diz o salmista, por isso eu louvarei. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em meus lábios, porque clamou este aflito e Deus ouviu. Então, em meio ao livramento do Senhor, nosso coração se regozija. Quando a vitória vem, a gente canta. A gente canta de alegria diante do Senhor, porque fomos contemplados pelo nosso Deus, porque Deus nos visitou, porque Deus nos livrou da aflição, porque Deus cessou aquela fase de sofrimento. Aí então você louva a Deus. Vocês já devem ter passado por isso também, em uma situação em que vocês estiverem clamando, Deus me ajude, Senhor, visita esta causa, Senhor, opera, Senhor, isso tem perturbado meu coração. E passado um tempo, vem Deus e age. E quando Ele age, o que é que acontece? Você se alegra. E quando você se alegra, você louva a Deus. Você quer engrandecer a Deus. Então veja que coisa interessante para nós, irmãos. O louvor presente na Escritura, ele pode cessar por um momento quando o sofrimento chega. Quando a dor é intensa, principalmente quando a gente é diagnosticado com câncer, alguma coisa que abala o nosso ser. Então nós não temos ânimo para cantar nem para louvar a Deus. Deus entende estas coisas. Deus sabe que é assim. E Ele registrou isso na Escritura para nós. Mas ao mesmo tempo, depois que essa má notícia chegou e que Deus percebe que você está com o ânimo abatido, lá vem a assistência dEle. E a assistência dEle acontece também em meus louvores. Ele faz a gente ouvir alguém que passou por situação semelhante cantando a Ele. E aí esta canção vai ser também a minha canção. Vai ser o meu louvor ao Deus que me sustenta em meio ao sofrimento.
Bendito seja Deus por isso. E aí nós vemos, irmãos, o agir de Deus em todo o tempo. Louvado seja Deus por isso. E depois que a vitória vem, que o choro durou a noite, mas passou e o amanhecer veio a alegria, a gente louva. A gente canta. A gente quer apresentar ações de graças diante de Deus, porque Ele ouviu o nosso pranto, nossa oração, o nosso choro, nosso gemido. Ele contemplou a aflição da nossa alma. E aí então nós queremos agradecer a Deus. E a forma de nós agradecermos a Deus é louvando o seu santo nome. É cantando louvores a Deus. E diante disso que foi exposto essa noite, eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, mude sua atitude em relação ao louvor. Ouça mais louvores. E louve junto com quem está louvando. Agora lembre-se, louvores que exaltam a Deus, louvores genuinamente bíblicos, que tem a ver com a palavra de Deus, com o ser de Deus, com os feitos de Deus. Escute, e louve junto, e acompanhe, e reflita, e cante, e não pare de cantar, porque Deus deseja ouvir o seu louvor. E aí quando você estiver bem habituado com isso dentro da sua casa, quando você chegar no momento de culto ao Senhor, não fique travado. Apresente-se diante dele com cânticos. Entre nos seus atos com louvores. Traga um hino de louvor ao seu Deus, porque Ele tem sido gracioso para com você. Venha ofertar a Deus um sacrifício de louvor agradável como aroma suave, porque Ele deseja ouvir isso de você. Ele deseja que você entoe louvores ao seu nome. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé um momento, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A gente aproveita, chama o ministério de louvor para cá. Glória a Deus. Vamos entoar também um cântico a Ele, já que estamos falando de louvor. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Glorificado seja Deus. Aleluia. Só o Senhor.